Crescimento espiritual 2. O nosso duplo problema: os pecados e o pecado. Os primeiros 8 capítulos da carta aos Romanos constituem um todo em si. Os primeiros 4, com os versículos 1 a 11 do 5º, formam a primeira parte, e os outros 3 capítulos e meio, capítulo 5, versículo 12, capítulo 8, versículo 39, formam a segunda parte deste conjunto. Uma leitura atenta nos mostrará que o argumento tratado na primeira metade é diferente daquele tratado na segunda. Por exemplo, na primeira metade podemos relevar o uso preponderante da palavra pecados em plural. Na segunda metade, ao contrário, já não é mais assim, porque enquanto a palavra pecados aparece somente uma vez, a palavra pecado em singular repete-se muitas vezes e se constitui no principal tema tratado. Por que acontece isto? Porque na primeira parte trata-se dos pecados que eu tenho cometido diante de Deus, pecados numerosos e que podem ser contados, enquanto na segunda, o pecado é examinado como o princípio que opera em mim. Qualquer seja o número de pecado que eu tenha cometido, aquilo que age em mim é sempre o mesmo princípio de pecado. Eu preciso de perdão pelos meus pecados, mas necessito também ser liberado do poder do pecado. O perdão diz respeito à minha consciência, a liberação concerne a minha vida. Posso receber o perdão de todos os meus pecados, mas, a causa do meu pecado, não encontro paz duradoura no meu espírito. Quando a luz de Deus penetrou pela primeira vez em meu coração, meu primeiro desejo foi o de ser perdoado, porque compreendi que tinha pecado diante dele. Mas, após ter recebido o perdão dos pecados, fiz um novo descobrimento, aquele do pecado, e percebi que não havia somente pecado diante de Deus, mas que dentro de mim existe alguma coisa injusta. Descobri a minha natureza de pecador. Existe em mim uma tendência natural para o pecado, um poder superior que me arrasta ao pecado. Quando esta força maléfica se manifesta, eu peco. Posso procurar receber o perdão, mas ainda assim continuarei pecando. A minha vida continua então num círculo vicioso. Peco, sou perdoado, porém volto a pecar. Alegro-me considerando a bênção do perdão de Deus, mas preciso de alguma coisa a mais. Eu preciso da liberação. Necessito do perdão por aquilo que fiz, mas preciso também de ser liberado daquilo que eu sou, pecado. Todo homem fora de Cristo é pecado. A boa notícia é que Cristo se fez homem. Ele se fez pecado em nosso lugar. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Créditos: Watmani, Ezequiel Silvestre.